Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com a sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, dentre as regras importantes e origens, bases benéficas quanto ao assunto sobre os nomes e características de Allah, é a regra que devemos saber que os mais belos nomes de Allah e as características superiores dele são específicas dele. Faz referência ao grande poder e grandeza dele. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, e a Allah pertence os mais belos nomes, então supliquem por eles, por estes nomes. E a indicação destes nomes a Allah mostram que eles são específicos dele. Por isso, Allah colocou nomes em si mesmo e tornou características nomes. Então, estes nomes são específicos dele. Não há alguém que tenha estes mesmos nomes. Não há ninguém que se assemelhe a estes nomes. E há alguns nomes que Allah chamou os seus servos, que são nomes específicos deles, que estão relacionados às suas criaturas, e estes nomes indicam a situação, a fraqueza e a incompletude deles. E estes nomes não podem ser confundidos com os nomes de Allah, pois quando se referem a Allah tem um significado, e quando se referem às criaturas tem outro significado. Há muitos exemplos que deixam claro isso que acabamos de falar. Allah, louvado seja, chamou a si mesmo de Al-Hayy, o vivente, quando disse na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 255, Allah não há divindade além dele, Al-Hayy, o vivente, Al-Qayyum, o subsistente. E ele chamou alguns de seus servos de Al-Hayy, de vivos, quando disse no Alcorão, ele retira o vivo do morto e retira a morte do vivo. Então, Al-Hayy que aparece neste versículo não é como o que aparece no versículo 255 da Surat Al-Baqarah, porque Al-Hayy no versículo 255 é um nome específico de Allah. E no outro versículo, onde ele diz, ele retira o vivo, Al-Hayy, do morto, é um nome relacionado aos servos, específico deles. Os dois nomes indicam vida, que é contrário à morte. Porém, se você for considerar os nomes referentes a cada um, você vai ter um sentido diferente. A vida relacionada a Allah é uma vida específica dele, relacionada à grandeza dele e à completude dele. Ela é uma vida completa que nunca houve algo antes dela e nunca haverá morte depois dela. E esta vida não é atingida por incompletude ou fraqueza, nem a atinge a sonolência ou o sono. Isso demonstra a completude das características de Allah. E a vida relacionada às criaturas é uma vida específica delas, que indica incompletude, fraqueza. E o ser humano não existia antes, então ele veio do nada para a vida e está sujeito à morte e à destruição. Disse Allah, louvado seja, tudo será destruído, exceto o rosto dele, o rosto de Allah. E esta vida é caracterizada pela fraqueza, disse Allah, louvado seja, e o ser humano nasceu fraco. E Allah chamou a si mesmo de Al-Alim, o que tudo sabe, como revelado no Alcorão, onde ele diz, por certo, ele é o que tudo ouve, o que tudo sabe. E ele chamou alguns de seus servos de Alim, de sábios. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Dhariyat, número 51, versículo 28, e deram as boas notícias sobre o nascimento de uma criança alim, de uma criança sábia. Esta criança é Isaac, que a paz de Allah esteja com ele.
E a sabedoria de Allah é específica dele, é uma sabedoria completa, que não há esquecimento e abrange tudo e todos. Diferente do conhecimento do ser humano, que é incompleto. Disse Allah, louvado seja, e Allah tirou vocês da barriga de suas mães, e vocês não sabiam nada. E disse Allah, louvado seja, e não foi dado a vocês do conhecimento, a não ser muito pouco. E Allah chamou a si mesmo de Al-Halim, o Clemente, o Tolerante, como revelado no versículo 44 da Suratul Isra, número 17. Disse Allah, louvado seja, certamente ele é sempre clemente, tolerante e perdoador. E Allah chamou alguns de seus servos de Halim, como revelado na Suratul Safat, número 37, versículo 101, onde Allah, louvado seja, disse: então nós demos as boas notícias sobre o nascimento de uma criança clemente, tolerante. Esta criança é Ismail, que a paz de Allah esteja com ele. E a clemência e tolerância de Allah não se compara à clemência e tolerância do ser humano. E Allah chamou a si mesmo de Sami'an Basira, o que tudo vê, o que tudo ouve. Disse Allah, louvado seja, na Surah An-Nisa, número 4, versículo 58. Certamente Allah ordena que vocês prestem contas daquilo que foi confiado a vocês, para o dono daquilo que foi confiado. E se vocês julgarem entre as pessoas, então que julguem com justiça. O quão excelente é a instrução, o ensinamento dado por Allah. Certamente Allah é Sami'an, o que tudo ouve, Basira, o que tudo vê. E Allah chamou algumas criaturas de Sami'an, Basira. Disse Allah, louvado seja, na Suratul Insan, número 76, versículo 2. Certamente nós criamos o ser humano de uma gota seminal misturada para testá-lo. Então nós fizemos ele dotado de audição, Sami'an, e Basira, e visão. Então a audição de Allah não é como a audição do ser humano, e a visão de Allah não é como a visão do ser humano. E Allah chamou a si mesmo de Ar-Rauf, o solidário, o compassivo, e Ar-Rahim, o misericordiador. Disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado: certamente Allah é solidário e misericordiador com as pessoas. E Allah chamou algumas de suas criaturas de solidárias e misericordiosas. Disse Allah, louvado seja: certamente chegou até vocês um mensageiro entre vocês, que se entristece por aquilo que os prejudica, que faz com que vocês sofram. Ele anseia por protegê-los e é compassivo e misericordioso com os crentes. E a solidariedade e misericórdia de Allah não é como a solidariedade e misericórdia do ser humano. E Allah chamou a si mesmo de Al-Malik, o Senhor soberano. Disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado sobre ele mesmo: Al-Malik, o Senhor soberano. E chamou a si mesmo no Corão Sagrado de Al-Quddus, o sagrado, puro de qualquer imperfeição. E Allah chamou algumas de suas criaturas de Malik. Disse Allah, louvado seja, na Suratul Kahf, na Sura da Caverna: e estava atrás deles um Malik, um rei, que tomava todos os navios e embarcações à força. E tudo que está em posse do ser humano é algo que se acaba um dia. Mesmo sendo um rei, tudo que ele possui acaba um dia, e está nas mãos de Allah, que concede, que tira, que eleva e abaixa. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Imran, número 3, versículo 26. Diga, ó Muhammad, Allah é possuidor de todo o reino, dono de toda a soberania. Você dá a soberania para quem quer e tira a soberania de quem quer. E você dá a honra para quem quer e humilha a quem quer. Em suas mãos estão as coisas boas, benéficas, pois você é capaz de fazer todas as coisas. E Allah chamou a si mesmo de Al-Aziz, o poderoso. Disse Allah sobre si mesmo no Corão Sagrado: Al-Aziz, o poderoso.
Al-Jabbar, o onipotente, Al-Mutakabbir, o dominante. E ele chamou algumas de suas criaturas de Aziz. Então disse a mulher do Aziz, a mulher do governador, na história de Yusuf, alayhi salam, José, profeta José. E o significado de Aziz no versículo que fala sobre a história de Yusuf é diferente do significado do nome de Allah chamado Al-Aziz. E Allah chamou a si mesmo de Al-Jabbar, o onipotente, Al-Mutakabbir, o dominante. E Allah chamou alguma de suas criaturas de Mutakabbir, Jabbar, como na Surat Ghafir, número 40, versículo 35. Disse Allah, louvado seja: desta forma Allah sela o coração de todo o coração Mutakabbir, arrogante, Jabbar, tirano. Então vejam como muda o significado dependendo de quem está relacionado o nome. E Allah também deu o nome às características dele e comparou as características de seus servos com algumas características dele, para mostrar a superioridade das características dele. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado: e eles em nada abrangem do conhecimento dele, a não ser o que ele quer, a não ser o que Allah quer que suas criaturas saibam. E disse Allah, louvado seja, e ele o fez, o Alcorão, descer pelo conhecimento, pela sabedoria dele. E disse Allah, louvado seja, certamente Allah é o sustentador, possuidor da mais potente força. E disse Allah, louvado seja, por acaso eles não veem que Allah, que os criou, ele é que tem mais força do que eles? Este versículo está relacionado ao povo de Ad. E ele citou duas das características de suas criaturas, a sabedoria e a força. Então disse Allah, louvado seja, e não foi dado a vocês do conhecimento a não ser muito pouco. E disse Allah, louvado seja, porém, acima de todos dotados de conhecimento está o conhecedor de tudo, Allah. E disse Allah, louvado seja, Allah é quem os criou da fraqueza, depois fez da fraqueza a força, e depois da força fez a fraqueza e a velhice. Ele cria o que ele quer, e ele é o que tudo sabe, o capaz. E o conhecimento e a força do ser humano não é comparado ao conhecimento e força de Allah. E Allah falou sobre uma de suas características, a vontade, e falou também da vontade de suas criaturas. Disse Allah, louvado seja, para quem de vocês quiser se encaminhar, e vocês não se encaminharão, exceto se Allah quiser, o Senhor do Universo. E disse Allah, louvado seja, certamente esta é uma recordação, uma admoestação, então quem quiser a tomará como caminho para o seu Senhor. E disse Allah, louvado seja, e vocês não desejarão a não ser por aquilo que Allah deseja, o Senhor do Universo. E Allah falou sobre outras características dele e dos servos dele, o amor. Disse Allah, louvado seja, Allah trará pessoas que ele os amará, e elas o amarão. E Allah falou sobre a satisfação dele e de suas criaturas. Disse Allah, louvado seja, Allah ficou satisfeito com eles e eles ficaram satisfeitos com ele. Entre outros muitos exemplos no Alcorão Sagrado e na Sunnah. E é obrigação nossa confirmarmos aquilo que Allah confirmou sobre si mesmo, dentre os nomes e características dele, e negarmos a semelhança com suas criaturas. Então, quem disser que Allah não tem conhecimento nem força, não ama, não fica satisfeito, é considerado um descrente, um ateu. E quem disser a sabedoria de Allah é igual à minha sabedoria, ou a força de Allah é como a minha força, ou o amor dele é como o meu amor, ou a satisfação dele é como a minha satisfação, então esta pessoa está se assemelhando a Allah, se associando a Allah. E a verdade é diferente disso.
Devemos confirmar os nomes e características de Allah sem buscar semelhanças e afastar qualquer imperfeição dos nomes e características de Allah. E com isso, chegamos ao final da aula e até o próximo encontro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.